Olá gente, tudo bem? Vamos a mais uma aula sobre trigonometria, medida de arcos. Na aula anterior nós vimos que a medida de um radiano equivale à medida de um raio posta aqui no arco. Então essa medida do arco de A até B, por exemplo, se for igual a um raio, é a medida de um radiano. Lembra que eu tinha feito um modelinho com fio na mesma medida do raio. Essa medida do raio moldada aqui, eu tenho um radiano. Então essa medida é um radiano. Aí olha só, essa medida de AB é igual a 1 vezes o raio. 1 vezes o raio. Então nós temos que a medida do arco AB, é assim que faz a notação. Esse arco aqui começa de A e vai até B. E nós podemos considerar que é o arco menor. É igual à medida do ângulo AOB. Esse ângulo AOB, que eu estou representando por alfa, ele vale 1 radiano. Por que 1 radiano? Porque a medida do raio é a mesma medida do L aqui. Então sempre que isso acontecer, quando o raio for igual a 1, a medida deste L em radiano vai ser a mesma medida do ângulo em radiano. Então olha só, esse ângulo aqui é o que? Como eu posso medi-lo ou considerá-lo? É o número de vezes que R cabe em L, que é a ideia do radiano. E aí eu tenho essa relação aqui, ó. Se R é o número de vezes que cabe em L, é uma divisão. Então quantas vezes eu puder colocar o R aqui em L, esse vai ser o valor do meu ângulo aqui. E veja bem, ó, mais uma consideração. Anteriormente nós vimos que o comprimento dividido pelo diâmetro de qualquer circunferência é igual ao número π, que seria 3,1415, é um número irracional, não é uma dízima periódica, então não tem fim. Esse diâmetro aqui está dividindo, se eu passar para o outro lado, operação inversa é multiplicação, então ele passa multiplicando. Comprimento igual a π vezes o diâmetro. E nós vimos também que o diâmetro é igual 2 vezes o raio. O raio é a metade do diâmetro, então eu preciso de 2 raios para ter o diâmetro. Então π vezes 2 vezes o R. Então nós temos aqui, ó, vou só mudar de posição os fatores, porque se eu alterar a posição não altera o resultado. A ordem dos fatores não altera o produto. Porque esta é uma fórmula que ela é conhecida como comprimento igual a 2πr. E até dá para fazer um trocadilho para você não esquecer da fórmula 2πr, 2 franceses. Então aqui o raio, nós vemos então que aqui o raio, ó, cabe 2π vezes na circunferência, no comprimento todo da circunferência. Tá? Então nós vamos continuar com uma relação. Deixa eu apagar aqui agora. Apaga aqui rapidinho. Deixa eu pegar aqui o canetão. Nós vemos o que? Se o raio cabe 2πr na circunferência toda, ela toda mede 360 graus. Isso então vai ser equivalente a 2π radiano. Nós sabemos que o π é aproximadamente 3,14, vou colocar aqui, esse é o símbolo de aproximadamente. Então, aproximadamente 6,28. Então segue a relação, ó, 180 graus é a metade, então aqui fica como π, vou usar aqui
a simplificação π rad, que é aproximadamente 3,14. 90 graus vai ser então a metade do π sobre 2 rad, que vai ser aproximadamente 1,57. Metade de 3, 1,5. Metade de 0,14, 0,07. E aqui, 45 graus. Metade, 45 graus é metade de 90. Então, metade de π sobre 2, π sobre 4 radiano, que é o 3,14 dividido em 4 partes iguais, que é aproximadamente 0,785, mais ou menos aqui. Tá? Então aqui nós vemos que a medida do arco em ângulo e radiano são diretamente proporcionais. Nós vemos aqui, ó, 360 graus está para 2π, assim como 180 graus está para π. E aí eu continuo. Se eu resolver começar por 180 graus está para π, eu posso relacionar com 90 graus está para π sobre 2. Assim como 45 graus está para π sobre 4. E assim por diante. Segue essa relação aqui indefinidamente. Grandezas diretamente proporcionais. Bom, agora nós vamos resolver alguns exercícios sobre este tema aqui. Eu vou apagar aqui a lousa novamente. Você pode dar uma pausa aí no vídeo para rever, voltar. Bom, eu separei aqui 3 exercícios para resolver aqui com vocês. Primeiro exercício, eu vou escrever aqui rapidinho. Qual é a medida em graus de um arco de um radiano? Resolução. Bom, nós vemos o seguinte. Agora há pouco nós vimos que 180 graus equivale a 1π radiano. Então essa é a referência que nós podemos usar. Poderíamos usar também 360 relacionado a 2π, 90 relacionado a π sobre 2. Pode usar o que você achar melhor, porque vocês viram que são frações equivalentes anteriormente e que são diretamente proporcionais. Então nós podemos usar uma regra de 3 simples. 180 graus está para π. Veja que eu quero a medida em graus. Então eu vou colocar um x aqui de um arco de 1 radiano. Então, quanto vale essa medida em graus em 1 radiano? Então aqui, π radiano, 1 radiano. Usando a regra de 3, multiplicando cruzado, nós temos isso aqui, ó, 180. Aliás, eu vou deixar o x, tanto faz, mas eu vou deixar o x do lado esquerdo. Então, x vezes π vai ser igual a 180 vezes 1. Aqui, nós vemos o seguinte. O π está multiplicando, a minha intenção é deixar o x sozinho. O π está multiplicando, então ele passa dividindo. Então x é igual a 180 dividido por π. Nós sabemos que o π é aproximadamente
3,14. Então eu vou fazer o 180 dividido por 3,14. Você fazendo aí na sua calculadora, eu vou colocar aqui aproximadamente, porque aqui ele não é um decimal exato, ele é um número irracional, por isso é aproximadamente. Então isso aqui vai ser aproximadamente 57 graus. Então, portanto, 1 rad é aproximadamente 57 graus. Tá bom? Viram que é facinho? Só usar a ideia de que aqui os 180 graus equivale a π radiano. E daí nós chegamos na resolução de que 1 rad é igual a 57 graus, um pouquinho menor que 60 graus. Lembrando que você pode pausar o vídeo para copiar o exercício, refazer, que meu espaço na lousa aqui é pequeno. É o que tem para hoje aqui. Mas vamos seguindo. Segundo exercício. Transforme. Então, são dois itens. Transformar o quê? 120 graus em radianos. E o B, 5π sobre 6 rad em graus. Então veja que aqui está pedindo para transformar 120 graus, tá, em graus, para radianos, e aqui é o contrário. A medida em radiano está pedindo para transformar em graus. Então, resolução. Item A. De novo, vamos usar a referência principal. Qual é a referência principal? 180 graus está para π, assim como 120 graus está para x, porque é a medida em radiano que eu quero descobrir. O π aqui, radiano. Multiplicando cruzado, nós temos que os 180 graus vezes o x vai ser igual aos 120 graus vezes π. O 180 está multiplicando, ele passa dividindo 120 graus vezes o π dividido por 180. Observe que eu não vou multiplicar aqui por 3,14 para depois dividir por 180. Isso dá muito trabalho, porque são números grandes. Além do tempo que eu vou gastar, eu corro o risco de errar também. Eu vou manter em função do π aqui. Eu não preciso resolver o π aqui 3,14, a não ser que o exercício peça a resposta em metros, e assim por diante. Vai depender muito do exercício, mas nesse caso não é necessário. Então o que eu vou fazer primeiro? Vou pela regra do cancelamento. Eu vou dividir aos poucos aqui. Por exemplo, se eu cortar esse zero com esse zero, é o mesmo que dividir por 10 em cima, dividir por 10 embaixo. Quando eu divido pelo mesmo número, o numerador e o denominador, eu mantenho o mesmo valor da fração. Eu não mudo esse valor. Eu vou diminuindo então os números. Agora o 12 e o 18. O 12 e o 18, eu posso dividir por 6. Porque o 12 e o 18 tem na tabuada do 6. Aqui, 12 dividido por 6 vai dar 2. E o 18 dividido por 6 vai dar 3. Agora não dá mais para simplificar. Então, nós chegamos na resposta de que o x, que é o número em radiano, é igual a 2 terços de π, ou 2π sobre 3 radiano. Observe
nós tínhamos visto na aula anterior de que π sobre 3 é igual a 60 graus. Então, π sobre 3 vezes 2 é o mesmo que 60 graus vezes 2, que é 120 graus aqui. Tá vendo como bate certinho? Item B agora, o contrário. Vamos converter radiano em graus. Então nós já vimos que os 180 graus está para π, assim como o x, que é a medida em graus que eu não sei, é o que eu quero descobrir, está para 5π sobre 6. Multiplicando cruzado, eu tenho essa situação. X vezes π vai ser igual a 180 vezes 5π sobre 6. Aqui, eu já posso, antes de passar o π dividindo, eu já posso fazer uma simplificação aqui, ó. O 180 e o 6, como é uma multiplicação, eu posso usar a regra do cancelamento, que é simplificar o de baixo com qualquer um de cima. Vejo que o 6 aqui, ó, quantas vezes ele vai caber no 180? 6 vezes quanto vai dar 180? 6 vezes 30. Então eu vou dividir por 6, em cima e embaixo. 180 dividido por 6 vai dar 30. E o 6 dividido por 6 vai dar 1. 1 aqui no denominador é um elemento neutro, então não preciso mais usar aqui. Então, reescrevendo, fica x vezes π igual a 30 vezes 5π. Agora eu vou passar o π dividindo. X vai ser igual a 30 vezes 5π dividido por π. Veja que eu não multipliquei ainda 5π por 30. Por quê? Aqui 5π é 5 vezes π também, dá na mesma. Esse π com esse π, eu vou simplificar. Lembra que o número dividido por ele mesmo é igual a 1? Então aqui, ó, π dividido por π, cortei, deu 1. Não preciso escrever o número 1 aqui, porque é elemento neutro da multiplicação e divisão. E aí eu tenho que o x é igual a 30 vezes 5. Então x é igual a 5 vezes 30, 150 graus. Tá legal? Facinho, né? Não é difícil, só prestar atenção, resolver com calma. Você pode dar uma pausa agora no seu vídeo, copiar a resolução, ou seria melhor você copiar o exercício e tentar resolver sem olhar a resolução. Seria o ideal. Então eu vou apagar aqui para o terceiro exercício. Vamos ao terceiro exercício. Assim. 3. Calcule a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos quando são A, são dois itens aqui, tá? 4 horas e B, 5 horas e 20 minutos. O enunciado aqui está claro, mas às vezes fazer um esboço da questão ajuda bastante. Então nós temos aqui um relógio, está perguntando sobre os ângulos entre os ponteiros, o ângulo entre os ponteiros,
vou reproduzir um relógio aqui, mais ou menos. Aqui o 12 e aqui o 6. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Item A. No item A nós temos que 4 horas. Então, aqui no meio, o ponteiro dos minutos, lá no 12, e o ponteiro das horas, o ponteiro menor, aqui no 4. Então, nós temos que calcular este ângulo aqui, tá? Então, qual que é o princípio básico? Nós temos uma circunferência, em graus a circunferência tem 360 graus, então será 360 graus dividido por 12, porque são 12 espaços aqui, uma volta completa. Para o ponteiro das horas, cada espaço vale 1 hora. Para o ponteiro dos minutos, cada espaço vale 5 minutos. Então, 360 dividido por 12, em 12 partes iguais, cada parte dessa, então, será equivalente a 30 graus. Então, aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, equivale a 30 graus. Então, o ponteiro aqui, ó, o ângulo entre os dois ponteiros, e esse é o menor ângulo, aqui está pedindo o menor. Por que o menor? Porque aqui também é um ângulo, ó, um ângulo maior aqui, ó. Então aqui vai 30 graus, 30 graus vezes 4, porque ocupa 4 espaços aqui de 5 minutos, ou seja, passaram-se 4 horas após as 12. Então 30 vezes 4 igual a 120 graus. Então, item A, resposta, 120 graus é o ângulo formado quando o ponteiro marca 4 horas. Ok? Facinho, né? O item B agora. Eu vou apagar aqui, porque eu vou usar o mesmo enunciado. Então, nós vemos o seguinte. Eu vou reproduzir aqui outro horário. (5 horas e 20 minutos). Então, observe, 5 horas em ponto, o ponteiro menor vai estar exatamente no 5 e o ponteiro maior dos minutos no 12. Quando o ponteiro se desloca, o ponteiro dos minutos se desloca, lógico que sentido horário, para a direita, ele desloca um pouquinho aqui, o ponteiro das horas se desloca um pouquinho também. O ponteiro das horas, ele vai do 5 até o 6, quando o ponteiro maior fizer a volta completa aqui. Então veja bem, 5 horas e 20 minutos mostra que, vou colocar o ponteiro aqui, e o outro maior aqui. Ele já, depois das 5 horas, ele já fez esse trajeto aqui, o ponteiro dos minutos, fez esse trajeto do 12 até o 4 aqui. Enquanto isso, o ponteiro das horas fez o trajeto do 5 até esse espaço aqui, ó. Porque se ele chega, o ponteiro dos minutos chega no 6, o ponteiro das horas chega na metade do caminho, porque se passaram meia hora. Então está um pouquinho antes da metade aqui. Aí veja bem, o ângulo que eu quero calcular é esse aqui, ó. Vou chamar de X. Esse eu quero calcular. Ele é esse todo aqui, ó. Isso aqui é o ângulo X. Então, veja bem, nós já tínhamos visto pelo item A de que quando o ponteiro dos minutos vai de um ponto a outro aqui, de 5 minutos, equivale a 30 graus. Então aqui eu já tenho 30 graus. Esse pedaço aqui é 30 graus. Só que falta esse pedacinho aqui, ó, que eu não sei exatamente quantos graus. Então aqui eu vou chamar de Y. Aí eu vou fazer essa seguinte relação aqui, ó. O 360
graus aqui está para o 30, porque cada pedaço aqui vale 30 graus. Lembrando que o 360 igual a 12 partes. Assim como os 120 graus está para esse Y aqui. Por que os 120 graus? Observe que o ponteiro dos minutos, ele já se deslocou aqui 4 partes do relógio aqui. Por isso os 120 graus que eu estou relacionando aqui. Agora é só fazer a regra de 3. 360 graus vezes y é igual a 120 vezes 30. O 360 passa dividindo, então y vai ser igual ao 120 vezes 30 dividido por 360. Aqui, antes de multiplicar o 120 por 30 e dividir por 360, eu vou simplificar dessa forma aqui, ó. Esse zero com esse zero, ou o 120 direto com 360, não tem problema. Quantas vezes o 12 cabe no 36? Cabe 3 vezes. Então, eu vou dividir por 12. 12 dividido por 12 vai dar 1. Então, aqui não tem mais, é um elemento neutro. E o 36 dividido por 12 vai dar 3. Aí eu vou ter isso aqui, ó, 30 dividido por 3. Então eu tenho que o y é igual a 10 graus. Então o y, esse pedacinho aqui, mede 10 graus. Assim, já que eu já tinha 30, esse x é o 30 mais y. Então aqui, ó, x é igual a 30 graus mais y. Então eu tenho que o x vai ser igual a 40 graus. Tudo bem? Não é difícil, é só você prestar atenção e fazer as relações certinho que você consegue avançar. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima.